Olá, boa noite. Hoje nós vamos iniciar Juízes, capítulo 2. Eu esqueci de falar ontem, que coisa mais, como é que fala? Agradável, né, aos olhos. A gente ter começado Juízes 1 na segunda-feira, porque hoje é terça-feira e a gente está em Juízes 2. Então, maravilhoso. É, E a gente já explicou, né? Falamos um pouco sobre o livro de Juízes, não é juiz magistrado, né? São pessoas que Deus envia para que lidere o povo dele, porque Josué morreu e não deixou, de fato, um líder, né? Então a gente explicou a necessidade de um líder. Líder não é comandante especificamente. Deus é o comandante de tudo. Líderes todos nós somos de toda a nossa vida, estrutura, né? Coisas que a gente obviamente está liderando, mas nós queremos Deus como o comandante, né? Deixa eu só fechar aqui minha janela, tem barulho lá fora. Bom, vamos lá. Então, capítulo 2. Vamos fazer nossa oração. Obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor nos une aqui, que o Senhor nos coloca unidos, juntos, para alimentarmos nosso espírito, que é tão necessário, meu Deus. Obrigada por essa comunhão, é um momento de comunhão, um momento que estamos provando do Teu nome, provando da Tua palavra, provando do pão necessário, espiritual, para nós, Senhor. Obrigada, obrigada por esse momento de privilégio, que nem todos têm acesso, nem todos querem, nem todos chegam a esse momento de comunhão e aqui nós estamos. Então, obrigada pela perseverança que o Espírito Santo nos entrega. Obrigada por ouvirmos a tua palavra. Obrigada porque nós priorizamos estar aqui ouvindo aquilo que nos dá a fé, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus, que é o que o Senhor disse. Obrigada por essa família online, obrigada por essa igreja online. Eu peço para que o Senhor me use como canal, ponha as palavras corretas, o entendimento no nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, que tudo aquilo que é descoberto por nós nessa leitura, Senhor, seja aplicado na nossa vida também. Que o Senhor nos mostre, o Senhor nos ensine, ponha as palavras corretas na minha boca, que o Senhor só me use como um canal, Senhor, e que nada que venha de mim, pessoa física especificamente, seja dividido nessa live. Então, que nós possamos ter uma boa live consagrada a Ti, esse livro tão importante de Juízes, um livro que tantas pessoas vão passar por ele, pessoas importantes na história, pessoas que aprenderemos com elas também, porque, como diz o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito é para o nosso aprendizado. Então, eu agradeço, Jesus, pela oportunidade de a gente estar aqui podendo ter acesso à Sua palavra, Senhor. Moramos, né, vivemos numa época em que temos acesso a abrir Sua palavra no computador, no celular, no físico mesmo, no papel. E quantas gerações não tiveram acesso a isso? Então, que o Senhor possa nos ensinar que nós vivemos numa época de privilégio, de termos essa comunhão contigo. Que possamos fazer diferença onde quer que a gente vá, meu Deus, e que o seu nome esteja sempre sendo honrado e glorificado diante dos nossos lábios. Em nome de Jesus, agradeço que estejamos invisíveis aos males, todos os ataques espirituais, físicos, emocionais, que sejamos invisíveis a Ele, que tudo que for enviado por nós, para nós, desculpa, que tente nos parar ou coisa do tipo, que o Senhor derrube em nome de Jesus pelo teu sangue, Senhor, que o Senhor nos cobre com o sangue da vitória. Obrigada por esse momento, nos dê uma boa live, obrigada pelo nosso dia, pela nossa saúde, e vamos iniciar para a tua honra. Amém. Bom, vamos lá então, capítulo 2 de Josué. O anjo do Senhor subiu em Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas, desculpa, eu não bebi água ainda agora eu tô com um pigarro na garganta. Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. Da sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares. Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Então, aqui não é somente a gente ler e entender que Deus está dizendo: olha, não se misturem com essas outras. Eu ia falar a frase da Dona Florinda, olha só. Não se misturem com os habitantes dessa terra que eles estão, né? Terra, espaço físico especificamente, que eles estão ali, outras nações, outras crenças, né? Deus falou, não faça isso, e vocês desobedeceram. Por quê?
O que que levou à desobediência? A desobediência é o resultado da consequência da atitude deles, né? Então, a consequência a sequência daquilo que eles escolheram foi chegar nesse momento de desobediência. Mas o que que faz Deus proibir eles de proibir? Não, porque Deus não proíbe, mas fazer isso que seria errado aos olhos de Deus, né? A gente já falou sobre isso um pouco ontem. Vão ter misturas, né, de povos, de culturas, e Deus explica muito explicitamente que se vocês fizerem isso, vocês vão misturar a pureza, né, a santidade que é carregar somente o meu nome, né, com todos eles, com todas as outras pessoas, e vocês vão ficar impuros. Vocês foram escolhidos à parte, vocês são santificados, é um povo santo, para que possa me servir, né, na, na, na minha vontade de obediência, né? E quando a gente fala de servir a Deus, é tipo de me servir com a minha obediência, tem pessoas, né, hoje em dia, que dizem que Deus é um Deus egocêntrico, que dizem que Deus só pensa nele, que diz que Deus que isso que aquilo. Mas elas não conseguem entender que ele está fazendo isso para nos salvar da destruição. Então, quando ele fala me obedece, ele não está falando para o próprio ego dele. Ele está falando, me obedece, porque senão você vai morrer. Espiritualmente, fisicamente, né? Não que cristão não morra, mas é diferente que a gente está explicando aqui. Então, quando Deus fala para me servir, é porque você só tem dois para servir. Ou é o que comanda o mundo, ou é o que nos comanda, né? O que comanda o mundo, no caso, o planeta Terra, desculpa, a Terra especificamente. Aquele que comanda a Terra e aquele que comanda o mundo. Só tem dois para poder seguir, né? Então é a mesma coisa de você ouvir o diabo dizendo: se você quer muito poder, se você quer muito dinheiro, se você quer muito isso, se você acha que seu vizinho está tendo muita coisa, tenha inveja dele, ou vai lá e você se vingue, não sei. Ou você serve esse tipo de pensamento, porque o meio não tem. Todos nós temos inclinações, todos nós temos a capacidade de sermos invejosos, de sermos vingativos, de sermos. Mas com o Espírito Santo é totalmente diferente. Com o Espírito Santo, a pessoa, quando ela é de fato entregue a Deus, né? De fato entregue ao Espírito, não é só dizer que é cristão, é viver o cristianismo, não é viver a religião, é viver o cristianismo, é viver Cristo em Cristo, né? Quando você tem o Espírito dele, você não vai ficar inclinado a matar uma pessoa, a ter inveja de uma pessoa. E quando você fizer, porque você ainda está numa condição humana, nós ainda somos humanos, né? E se você tiver, o Espírito Santo nos provoca a que a gente possa pedir perdão, a que a gente possa nos redimir, no que a gente possa pedir a Deus para nos melhorarmos, né? Nós podemos melhorarmos nosso caráter, nossos princípios, tudo isso vem, né, obviamente, com a frase em que Cristo diz em sermos novas criaturas. Então, o que é ser nova criatura? Você ser criado novamente no espírito dele, né? Porque toda a criação de Deus, todos somos criação de Deus. Mas ser filhos de Deus é diferente, como a gente já falou aqui várias vezes. Então, quando você assume a personalidade filho, o pai vem junto. Quando você assume a personalidade criatura, não. Porque Deus está de olho em todas as criaturas. Isso é óbvio, ele é justo com todos, mas ter a familiaridade de chamar de pai não tem. Então vira só uma criatura, né? É só uma criatura. Quando você é uma nova criatura, você é pelo Espírito Santo. Então é diferente. Então, essas inclinações, por exemplo, do que a gente está vendo, né? Essas inclinações do que Deus fala, não vá para aquele povo, não se misture com aquele povo. É porque Deus conhece o coração deles, sabe que eles são inconstantes, né? Instabilidade é um dos atributos a esse livro de Juízes, a instabilidade deles. Deus os tirou lá do Egito, ele começa o livro falando sobre isso, né? O anjo fala: eu tirei vocês do Egito, porque eles eram escravos, né? E a gente já falou sobre isso aqui. O pecado faz o quê? Escraviza. Cristo tirou todo o nosso pecado para nos libertar da escravidão do pecado. Então, eles, quando pecam, eles automaticamente ficam escravos daquilo que te fez pecar. Então, quando eles começam a se misturar, a gente vai ver isso em Salomão, por exemplo, né? Que se misturou, casou com outras mulheres, casou com uma especificamente, né? Rainha da Etiópia e tudo mais, e tudo aquilo que foi causado. Por quê? Quando ele casou, Salomão casou, ele obedeceu os pedidos da esposa, que era criar altares
para os deuses da Etiópia, né? Para os deuses dela. Então, isso é essa mistura que faz o quê? E Salomão ainda, né? Enfim, a gente vai chegar lá mais na frente e a gente fala sobre isso. Mas é essa mistura que é perigosa. Então, quando a gente fala, eu tô indo nesse lugar aqui, eu não tô cultuando isso, eu não tô fazendo isso, mas eu só tô indo. Você se mistura e você se afasta daquilo que é o número um, é você amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, a ponto de você não querer nem saber de outras culturas, não, de outras religiões, de você não querer nem saber de outros tipos de deuses, ou de imagens esculpidas, ou de nomes criados, ou de, né, fantasias, para que você não se afaste, causando o quê? Pecado na sua história, na sua vida, né? Então, o Espírito Santo, ele te livra dessas coisas. Mas quando você não está em comunhão com Cristo, não tem como, porque daí você não tem um guia, você não tem o que eles aqui necessitam, né? De um, não comandante, de um líder. O Espírito Santo é Deus e que habita em você, né? Então, se você tem ele como seu comandante, você vai liderar a sua vida. Você vai somente fazer. Agora, você não vai comandar o que você vai fazer, você vai ouvir o que ele comanda você fazer. Nesse momento aqui, eles destroem essa relação com Deus. Eles destroem esse compromisso, eles destroem essa comunhão com Deus e Deus separa. Deus não faz parte com o que eles estão fazendo. Deus não faz parte com o pecado. Deus não faz parte com impureza. Então Deus está falando para eles: eu tirei vocês de lá, eu trouxe vocês para essa terra que eu jurei, que minha palavra é tudo, eu jurei que vocês teriam, né? Que eu daria aos seus antepassados, vocês chegaram aqui, e da sua parte, que era somente me obedecer, vocês não fizeram, vocês não deveriam fazer aliança com nenhum dos habitantes, e vocês fizeram, e vocês desobedeceram a minha ordem, por quê? Né? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. E aqui se inicia o problema que a gente vê até hoje, porque até hoje existe essa mistura, e até hoje o problema com terras deles, até hoje, porque Deus deu a terra para eles e falou: é de vocês, só vocês vão habitar. Eles recusaram isso. Eles disseram, eles se recusaram a obedecer a Deus, destruir os altares e tudo isso, e todas as outras coisas que se desencadearam por essa atitude deles fizeram Deus dizer: ok, eu não vou expulsar mais os povos que habitam na sua terra, e eles serão, isso aqui você pode ler como se fosse hoje, o que eles vivem até hoje, eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué se despediu de seu povo, se despediu, né, no caso, no momento da morte dele. Depois que Josué se despediu do seu povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança, o que a gente já leu lá atrás. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas, o que o Senhor tinha feito por Israel. Não teve um líder, aqui são líderes completamente diferentes, não é como um só, por exemplo, tipo Josué, que pegou um só para liderar, que são líderes, são diferentes pessoas, diferentes isso, né? Mas eles foram servindo o Senhor durante toda a vida de Josué e esses outros líderes até chegar ao ponto de que foi se a geração foi indo, até chegar ao ponto de que ele já não tinha mais ninguém que pudesse de fato liderá-los. E aí cada um fez aquilo de acordo com a sua própria cabeça, que é o que Deus vai falar. Então, e Deus não escolheu ninguém, você vê. Ele não enfatiza ninguém. Ele fala Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele, que sobreviveram até certo ponto específico, né? E tinham visto as grandes coisas que o Senhor haveria feito por Josué. Essas pessoas, por Israel, essas pessoas fazem parte desse legado, né? De Deus, não de Josué. Porque esses líderes aqui não levaram todos eles até o final, não foram bons líderes para que deixassem uma boa trajetória. E Josué, de sua parte, também não fez. Porque não teve um que ele escolheu e disse: Senhor,
Posso escolher. O que que Moisés fez? Senhor, eu vou morrer, mas posso escolher um para liderar o seu povo? Posso escolher um para que pudesse de fato pegar o seu povo e levar e levar até a terra que o Senhor prometeu? Moisés sim deixou o seu legado, né, através de Josué. Escolheu Josué e falou: Josué não. Josué, quando ele está falando de líderes, são todos os outros líderes de tribos, todos os outros líderes que estão lá dos clãs, todos os outros líderes que seguiam ainda Josué ainda na mesma, como é que diz? Na mesma idade, não tem como a gente dizer, porque a gente não tem nem o nome dos líderes, mas no mesmo tipo de ensinamento, no mesmo tipo de pensamento de Josué, e depois que eles morreram, acabou. Então não teve nenhum legado, né? E isso que é importante que a gente falou sobre o legado, de deixar um legado, porque se morre em você, né? Não tem mais nada, nada mais vai acontecer. Moisés podia ter morrido de tudo. Ok, Senhor, vai lá, boa sorte aí. Não quer deixar eu passar para a terra, beleza. Eu sei que eu, né, desobedeci. É isso, obrigado. Mas não, ele era preocupado com o povo de Deus. E ele tinha como é que diz? Ele tinha um relacionamento de comunhão com Deus que ele falou: Senhor, quantas vezes Moisés falou: se o Senhor não for, eu não vou. Não adianta, eu estou mandando eu ir, mas se o Senhor não for, eu não vou. Porque a certeza de que Deus é o comandante, né? Então, um bom líder faz isso. E Josué, ele não escolheu um, ele não falou com Deus: Deus, vamos escolher um para ficar no meu lugar, já que eu estou morrendo, né? Porque a morte dele não foi morte morrida, ele foi ficando bem velho, né? A gente viu aqui que foi por conta da idade e tudo mais. Então, Josué não deixou um legado. Esses outros líderes foram seguindo porque estavam vivos junto com Josué, na época de Josué, aprenderam, seguiram, mas depois deles acabou, né? Então, não havia mais nenhum legado. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Ele foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma. É aqui o momento da dor, veja isso, no coração, tá? Isso aqui é o que você imagina assim: ah, não preciso fazer legado nenhum, não preciso ensinar ninguém a fazer nada, não preciso deixar nada para ninguém, não preciso explicar nada para ninguém. Olha a importância do seu legado. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Então, veja, aqui acabou um legado, desde o momento de Abraão até. Aí você passa por Moisés inteiro, Êxodo inteiro, você passa por tudo aquilo que eles passaram, todo o deserto, todos os 10 mandamentos, e desobediência aqui, obediência ali, desobediência aqui, desobediência. Olha, tudo acabou-se uma geração, foi um parando de falar de Deus para o outro, para o outro, para o outro, acabou a geração e essa nova geração não conhecia o Senhor. Então, os israelitas, que é essa geração, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o que eles fazem: e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor. O que que Deus falou? Elimina os altares deles, elimina, porque eles serão tropeço para vocês. Olha o que acontece, eles começaram a adorar os deuses dos povos ao redor. E com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam mais resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota. Olha que como a resposta de Deus é maravilhosa, né? Às vezes a gente acha que a gente está num looping, assim, ai, nossa, está acontecendo tanta coisa na minha vida hoje, né? Que a gente passa a vida inteira. A gente está nesse momento e olha o que Deus fala aqui, né? Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota. Vocês já perceberam quantas vezes Deus já permitiu, né, que você fosse derrotado de forma XYZ, né? Não vamos imaginar que Deus causou a sua derrota especificamente, porque nós causamos, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Mas quantas coisas Deus permitiu a sua derrota, mas para o seu bem?
que é o que a palavra fala, que tudo acontece para o bem daquele que ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de acordo com o seu propósito, né? Porque o propósito de Deus aqui é chamar o povo de Israel de novo, né? Chamar de novo para eles se virarem para Deus e tudo mais. Toda vez que eles se derrotavam, obviamente, né? Vai haver um momento em que eles vão começar a clamar. Que eles vão começar a chamar a Deus, vão começar, né? Aqueles não conhecem Deus, não conhecem, nem ouviram falar do que Deus fez, não viram, né? O que Deus fez. Foram pelas culturas ao redor, né? Que estavam ali espalhadas por eles. Então, você já imaginou quantas vezes, aqui nesse momento, eles estão provocando a ira do Senhor? Completamente diferente do que eu tô, né? Do que a gente está explicando aqui. A gente está falando de coisas que o Senhor nos permite passar para que tenha um resultado do que Ele está querendo nos ensinar. Então, aqui ele deixou, ele falou, entregou nas mãos, você tá aí, você faz de acordo com o que você quer, né? Mas olha que tristeza, porque conforme lhes havia advertido com juramento, que ele falou que isso ia acontecer, por isso o povo vivia em grande angústia. Então você vê que Deus usa as situações específicas, né? Mesmo que causem em nós angústia, para que a gente chame, para que nós possamos chamá-lo, para que ele possa ser a nossa atenção e que a gente possa dizer, pera, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que eu estou fazendo, que eu estou escolhendo, que eu estou. Tem alguma coisa errada. E com esse comportamento, né, é que Deus vai agindo. Como Paulo fala, que é na fraqueza dele que a força do Senhor se. Nunca sei essa palavra em português, eu não lembro agora especificamente, mas é na minha fraqueza que a sua força. Eu vou buscar o versículo em português, mas quando Paulo fala que é quando ele está fraco que a força do Senhor, né, aparece, né? Quando ele está fraco que Deus é levantado, o nome de Deus é levantado, porque são nesses momentos em que a gente busca Deus, são nesses momentos em que a gente precisa chamar a Deus, quando a gente está fraco, quando a gente está naquele momento de. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam, né? E isso que é importante para nós, como cristãos, né? É a gente entender que quando nós estamos passando por alguns momentos específicos, Deus está chamando a nossa atenção. E não significa que se a gente estiver num momento complicado hoje, ou daqui a um ano, daqui a um mês, ou por tanto tempo especificamente, a gente só está fazendo algo errado. Não. É porque Deus tem uma visão ampla da nossa vida. Ele tem visão do nosso futuro, ele tem do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, até o que a gente está escolhendo hoje, ele vai nos ensinar para que a gente possa chegar com amor. Tudo que ele faz é por amor. Ele poderia simplesmente dizer: olha, cada um vive aí como vocês quiserem, você entendeu? Façam a história de vocês aí, a vida de vocês. Eu cansei desse povo. Mas ele não desiste. E até o final, ele não desistiu e não vai desistir, né? Você vai para a história de Apocalipse, você vai ver que ele não desistiu. Ele declara a vitória, salva aqueles que permaneceram firmes com ele, e mesmo aqueles que passaram por altos e baixos, porque todos nós vamos passar, né? E isso a gente consegue ver que é o que a gente sempre fala: Deus não é imprevisível. Veja, eles se voltaram contra o Senhor, Deus os entregou, e porque viviam sem Deus, viviam em angústia, grande angústia. Volta lá em Êxodo agora e vê como eles eram angustiados e clamavam ao Senhor, porque eram o quê? Escravos. E não é escravo porque eles só eram escravos e faziam as coisas que os egípcios mandavam, que Faraó mandava. Eles eram escravos porque eles serviam ao pecado, eles se afastaram de Deus, eles se viraram contra Deus e começaram a clamar, 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 e anos e gerações clamando, 400 e tantos anos reclamando, clamando a Deus, chamando, chamando. Aí Deus falou: agora é o momento, né, de eu aparecer e salvar o povo. E aí manda Moisés e tudo mais. Mas há esse momento, né, em que Deus, por amor, nos permite algumas coisas para que a gente aprenda, né? Então é importante ver, porque isso aqui parece lá atrás, Êxodo. E a gente fala que, né, Deus não muda. Não adianta a gente achar que, porque é 2024, Deus vai olhar com um olhar diferente. Não, porque Apocalipse, sabe-se lá quando, e Deus não mudou. Deus está lá em Apocalipse identicamente igual. Então, Deus não vai mudar, né? Porque ele é uma forma única, ele tem um caráter único, ele é íntegro, é o que a gente vê na palavra de Deus. Então, ele não vai mudar. Logo, a gente vê que se a gente está passando por um momento de angústia, chamemos a Deus,
a Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa buscar a Ele. E não significa que está em momento de angústia a gente está distante de Deus, ou que a gente está pagando por um pecado. Não, significa que em momento de angústia a gente está colocando mais angústia do que Deus, né? Porque aqui você vê que eles estão angustiados, nesse momento aqui específico, né? Que eles se viram contra Deus. Então, isso é muito importante a gente olhar e perceber, né? Então, o Senhor levantou juízes, novamente, não são magistrados, ok? Para livrar o povo de seus agressores. Deus não desiste deles, porque Deus ama. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os, adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Isso aqui é resposta para aqueles que dizem: não, eu acredito em Deus, em Jesus, meu relacionamento é ótimo, não sei o quê, mas eu também busco isso. Eu também vou nesse lugar, eu também faço aquilo, eu também, veja, quando Deus fala aqui que não abandonavam, é para você abandonar. Absolutamente. E eu estava falando isso com uma pessoa essa semana passada em relação a signos. E a gente estava conversando nesse específico momento, né? E o pensamento é: se signo existe, porque isso existe, aquilo existe, nananana, a gente apresenta Deus, né, Jesus, para a pessoa X, a pessoa vai acreditar em Cristo e vai ser salva. Mas eu acredito que exista. Aí você fala: você abandonou? Porque abandonar é uma coisa. Continuar com um comportamento teimoso é outro. Você abandonou aquilo que Deus não permite, não gostaria, né? Diz para que não seja feito, para que não façam, né? Então isso é muito importante. A palavra abandonar aqui, ela entrou por um momento muito específico. Abandonar algo. Abandonar as crenças, abandonar aquilo que foi te ensinado, porque se você não acredita 100% em Deus, se você não se entrega absolutamente com 100% para Deus, não é entrega em obediência. Se você ainda fica agarrado a alguma coisa que te dê um sentido de conforto, um sentido de tipo, ai, não, mas é porque, né, abandonar por Deus é abandonar por Deus. E isso se repete, como a gente sempre fala aqui, Deus não é imprevisível. Isso se repete lá no Novo Testamento. Pedro fala, nós abandonamos tudo por você. Aí vem o outro e fala assim, oh, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Aí vem o outro e fala: eu já faço tudo, o que que eu preciso para te seguir, para entrar no reino dos céus? Cristo fala a mesma coisa para os três. O primeiro ele fala, para Pedro é outra coisa específica, mas para o segundo ele fala: deixe que os mortos enterrem os mortos, ou seja, abandone tudo aquilo, vem comigo. Para o outro ele fala: dê todo o seu dinheiro, doe todo o seu dinheiro e me siga. E ele vai embora triste, com a cabeça baixa, assim, porque, pô, não vou dar meu dinheiro todo, né? Toda a minha fortuna aqui, vai embora. Vai embora. Então, abandonar é tudo aquilo que dá desconforto mesmo, que causa desconforto no começo para que a gente tenha acesso a tudo aquilo de Deus. Quando Deus vê que você abandonou tudo aquilo que te fazia pecar, tudo aquilo que te fazia errar, tudo aquilo que te fazia ter dúvida, ter questão, e tudo, quando você abandona aquilo né, por você não, que você é apegado, que você, né, e você vai para ele completamente, me diz qual é o pai como é que a pessoa acredita que Deus não vai abençoar, que Deus não vai cuidar, que Deus não vai guiar para o caminho correto. Então, a nossa caminhada de fé, ela é cega. Você nunca viu Deus. Você nunca tocou em Deus, você nunca viu Cristo, mas você sabe que ele existe.
né? Então, você fecha os olhos, aí você fala, vou te seguir. E você vai seguir a Ele. Sua fé nas suas coisas, tudo o que te liga com Jesus é fé, né? Não é absolutamente outra coisa. Não é nada que você faça, não é nada que você planeje, não é nada que o que te liga com Cristo é fé. A única coisa que faz você estar conectado com Jesus é fé. Se você não tem fé, você não está conectado com Jesus, independente. Você vai, pum, se conectou com Jesus por fé. Então você vai. E como é que a gente tem isso em respaldo bíblico? Quando Tomé está lá com todos os apóstolos lá e fala, não acredito que Jesus veio aqui, não, só vou acreditar quando eu tocar nos machucados mesmo, nas feridas da mão, quando eu ver mesmo. E aí Jesus, quando aparece, fala para ele, então vê, toca. O que Jesus fala? O ponto principal daquela passagem não é Jesus aparecer, Jesus apareceu, vai dar na cara dele agora. Não é isso. O ponto de Jesus é a frase que ele fala depois. Felizes aqueles que não precisam ver para crer, né? Esse é o ponto. Então, a nossa fé, ela precisa ser forte a ponto da gente abandonar tudo aquilo que a gente acredita que pode ser ou que para seguir a Deus, porque aquilo é chamado de teimosia. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, disse ele, então. Uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso, olha o que ele fala. Fiz isso para pôr Israel à prova. Deus nos põe à prova. Deus nos permite passar por situações para testar nossa fé, provar nossa fé. Nossa fé é provada nas situações difíceis. Esqueça imaginar que está tudo bem e a gente está sendo provado ali. Não estamos. Aquilo ali são sempre recompensas pela sua fé cega em Deus, pela sua fé de abandonar tudo por Ele, para Ele, servir a Ele, estar com Ele, né? Priorizar a Ele sempre, 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 sempre. Quando ele fala, fiz isso para pôr à prova, ele está mostrando que ele vai fazer isso com todos nós. Porque aqui ele quer o quê? A obediência de quem? Do povo de Israel. E o que ele quer de nós também? Também a nossa obediência. Então, nós somos postos à prova quando Deus acha que é necessário, né? Pode ser no alto, pode ser no baixo, mas normalmente, né, é no baixo. Eu ia dizer que pode não ser tanto no alto, né, como eu tinha acabado de falar, mas Deus me põe no coração aqui a história de Jó. Jó estava no alto da sua vida, tá vendo? Jó estava no auge da sua vida. Ah, eu ajudo todo mundo, eu sou ótimo com todos. A nação me vê como exemplo, a nação vê que eu ajudo a todos, eu pago os impostos bem, eu sirvo a Deus, eu ajudo isso, eu dou para aquilo. Né, o diabo viu isso, foi lá, Lúcifer chegou a Deus e falou, né? Deus conversando ali com ele falou, deixa eu ver. Você abençoa tanto ele tá tanto sempre no alto aqui, que é por isso que ele te obedece, é por isso que ele, né, te ama, por isso que ele... Quero ver quando ele estiver no baixo. Aí o momento acontece, né? E aí Deus fala, vai lá. Só não toca na vida dele, que a vida dele é minha, pertence a mim. Porque, né, ele creu em Deus, ele crê em Deus, ele obedece a Deus, logo ele é como nós, cristão. Não cristão porque ele não tinha Cristo, mas ele crê em Deus, fé. Então Jó é fé pura. Como ele está em Cristo, em Deus, protegidíssimo. Nós em Cristo, protegidíssimos. Então, Deus fala: a vida é minha, a vida dele não é sua. Então, você vai lá e faz for ao redor, mas não toca nele. Ele estava no alto, né? Então, a nossa fé é aprovada? Até quando você fala, não, tava tudo indo tão bem. Mas aí Deus viu que naquele próximo passo do tão bem que estava acontecendo na sua vida, você ia cair, você ia se afastar dele, você ia pecar. E Deus faz o quê? Vamos lá, deixa eu te ensinar aqui nesse momento especificamente, né? Então, para a gente finalizar aqui, pera. Assim, Deus deixou aquelas nações na terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. E aí, é isso. Finalizamos o capítulo de hoje, Juízes 3. Amanhã, se Deus quiser, para o relógio do Senhor Jesus Cristo. É um livro muito, vocês estão vendo, é muito maravilhoso. Quer dizer, é triste, né? Mas é um livro muito maravilhoso, porque as inconsistências, né? Aquilo que faz com que esse povo fique na cerca ali. Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Né? Obedeço a Deus ou não obedeço a Deus? Tem líder? Beleza. Não tem, o líder morreu?
vou lá adorar outros deuses. Tem juízes aqui, os juízes são os líderes, né? Tem juízes aqui, beleza, vou servir. Morreu esse aqui, vou seguir meu. Então era como se houvesse uma necessidade de ouvir, né? O tempo inteiro, olha, faça isso, olha, faça aquilo. Olha. Se Jesus não tivesse deixado o Espírito Santo dele, eu não sei nem como a gente sobreviveria, sinceramente, gente, porque é isso. A palavra era aperfeiçoa, eu acho. Pode ser que seja. Eu não lembro agora qual era a parte, não, viu? Mas pode ser aperfeiçoa, então eu não lembro exatamente o que eu estava falando, mas. Enfim, pode ser que seja aperfeiçoa a palavra que eu estava buscando, gente. Não sei. Minha irmã tá falando aqui agora, mas eu não sei, peraí. Você está dizendo sobre a nossa fraqueza. É aperfeiçoa? Pode ser aperfeiçoa. Eu não sei se esse era o ponto que eu estava pensando, não. Porque aperfeiçoa não parece uma palavra que. Mas pode ser. Pode ser que seja aperfeiçoa. Ah, obrigada. Você estava falando em Paulo. Obrigada, meu Deus. Paulo, sim, sim, nos aperfeiçoa. Obrigada, 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 obrigada. Sim, Paulo, exatamente. Eu acho que acho que essa é a palavra mesmo. Eu acho que essa é a palavra. Quando ele fala na minha fraqueza, seu poder se aperfeiçoa. Coisa assim, acho que é isso mesmo. Obrigada. Ai, eu nem lembrava. Deus que me fez lembrar. A parte de Paulo especificamente, mas você que lembrou essa palavra de aperfeiçoa. Muito obrigada, meu irmão. Isso mesmo. Enfim, é isso. Então, no amor de Deus, somos aperfeiçoados. E na nossa dor é que ele põe o amor dele. Porque no momento que a gente está com dor, que ele vai lá, eu tô aqui, eu te ajudo, eu curo, eu te abençoo, eu te protejo, né? E é nesse momento que nós somos aperfeiçoados. E quão importante é esses nossos altos e baixos. Porque senão a gente não seria aperfeiçoado de forma absolutamente nenhuma, né? A gente estaria sempre feliz, a gente estaria sempre lá no alto, no alto, mas para que eu vou ficar toda hora agradecendo a Deus? Para que eu vou ficar. Então, são nesses momentos, né? E é necessário que a gente tenha esses momentos de aperfeiçoamento, né? Ou aperfeiçoação, não sei, mas é aperfeiçoamento, eu acho. É necessário que a gente tenha, né? E isso é forma dele amar a gente, porque ele poderia simplesmente deixar quieto. Você vê, ele deixou eles para lá e voltou com a compaixão, falou. Eu vou deixar alguns juízes, vai um juiz ali, mas eles não escutavam, porque eles estavam ali teimosos em outras crenças e outras coisas. Então, é necessário um olhar muito forte e específico no nosso relacionamento com Deus o tempo inteiro. É falar com Ele o tempo inteiro, é clamar Ele o tempo inteiro, é dizer, Senhor, se eu estiver me afastando, me põe de volta, me traz de volta. Senhor, é mesmo fazer isso. É literalmente fazer isso, porque ele gosta quando a gente chama ele gosta quando a gente está próximo dele, né? E é muito necessário para nós, né? Enfim, é isso. Finalizamos hoje, amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, bom descanso para todos vocês. Amo o livro de Juízes. E a gente vai começar a entrar depois em algumas histórias específicas, como a gente falou ontem, né? E acho que isso vai ser de muita ajuda espiritual para nós, com toda certeza. Todos esses juízes que a gente vai ver, todos esses líderes que vão ter nomes específicos, não vão ser só líderes aleatórios, nomes específicos que Deus quis que a gente prestasse atenção. Você vê que aqui ele fala juízes, e juiz quando um morria, o outro voltava, juiz, mas vão ter alguns, né, que ele vai por nome. E Sansão é um deles, que é uma história muito forte pra gente, né? Débora também, mas a gente vai falar mais lá na frente. Então é isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.